Fala família Palmeiras, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal neste sábado, trazendo essas últimas informações aí do Verdão. Estou trazendo um corte do Seleção Sport TV, onde Paulo Nunes faz uma excelente análise desse momento atual do Palmeiras após essa classificação para as quartas de finais da Copa Libertadores, onde vai encarar a equipe do River Plate. Além disso, já pensando na preparação para o jogo contra o Sport na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Desarma, que ocupa espaço, que constrói, que pisa na área, que finaliza. Cara, é muito completo. Um cara desse, pra você achar, é muito difícil. Vou botar de novo, enquanto você falava, o Campinho apareceu na tela. Vamos colocar de novo, porque a suspeita de muita gente ontem era de que o Abel, como já tem 4-0, em uma oportunidade em 23 contra o Bolívar, com esse mesmo placar, ele foi com o time todo alternativo, em 23. Me surpreendeu a escalação. Eu também. Achei que a gente ia ver mais testes. Positivo ou negativo? Não é nem positiva nem negativa. Me surpreendeu porque eu achei que ele não fosse usar a quantidade de titulares. O senhor queira fazer a gentileza de ler essa escalação, que ela vai sumir da tela de novo, o senhor não está dando a menor atenção. O Everton no gol, Gustavo Gomes, Murilo e Micael, Giai, Emiliano Martínez, o Alan com Felipe Anderson, o Maurício, quem foi que falou do Maurício? Foi o Paulo Nunes que falou do Maurício? Você tem achado que não está no gás ainda? Não, eu acho que ele não está entregando aquilo que ele pode entregar. Flaco. Mas ele não é esse 10 articulador. Eu ia falar assim. O que ele pode entregar, Jéssica? Eu tô contigo nessa aí. Não, ele é um jogador que ele não é de lado. Ele é um meio atacante. Ele é um meia das antigas, ele é um segundo, então. Os melhores momentos da carreira dele foram no Cruzeiro e no Inter, ele sendo um meia pela direita que vinha pra dentro. Eu acho que falta essa... Eu concordo com o Paulo. Falta esse jogador de qualidade. E é outra peça dificílima de encontrar no mercado, tá? Mas, assim, eu gosto dessa experimentação de ter o Flaco com o Vitor Roque. Já deu certo e pode continuar dando certo. E acho que o fato do Abel repetir a escalação é pensando nisso, para dar entrosamento para esses jogadores. Acho que era isso que ele estava tentando. Vamos repetir a escalação para ver se eles começam a se encaixar. Só que não funcionou muito. E eu acho que esse 10 de qualidade que falta para pensar um pouquinho fora da caixa, para segurar um pouco a bola, quando o adversário está com as linhas baixas, especialmente quando o adversário está com as linhas baixas, de fazer uma jogada sair dali da genialidade, entendeu? Da onde não está previsível o passe, de conseguir colocar no espaço quando o Flaco se desloca junto com o Vitor Roque. O interessante de ter dois atacantes jogando juntos, que atacam o espaço, é ter um 10 que pifa esses jogadores. Exatamente. É isso que faz esse jogo funcionar. E tem faltado esse cara. Jéssica, e assim, se você for analisar isso e bate tudo que você está falando, o Palmeiras tem muita dificuldade quando joga em casa. As maiores dificuldades do Palmeiras é quando os times estão lá atrás, baixam as linhas e aí começa a fazer muito cruzamento. E o Palmeiras ontem fez uma maneira de jogar que ele já fez algumas vezes. Só que aí ele usou Felipe Anderson como ala do lado esquerdo e o Giai. O Giai não ataca. O Giai é um terceiro zagueiro que trabalha por dentro. O Felipe Anderson normalmente, como ele é um destro, ele vai trazer para dentro. Então, o Palmeiras no jogo não teve bolas de profundidade. Ele não conseguia sair. E aí a dificuldade do Palmeiras foi essa. Além dele não ter jogada por dentro, que não tem esse 10, não tem esse meia, tinha pouquíssimos cruzamentos. Aí é a dificuldade para você criar dentro. Agora, essa questão da dificuldade na produção ofensiva do Palmeiras não é não é algo novo. Não é um assunto de debate novo. Se a gente for lembrar, no início da temporada do ano passado, ali, mais ou menos nesse mesmo período do ano, julho, ali, virada de julho para agosto, o que se falava era de um Palmeiras que tinha dificuldade para construir e que o jogo todo era baseado e concentrado no Estevão. Então, assim, o Estevão carregava ofensivamente o time nas costas, era bola no Estevão, o Estevão resolvia. Que é um garoto que é exatamente esse camisa 10, que é o diferenciado. Que hoje o Palmeiras em campo não tem esse cara agora. O Abel vai ter que encontrar alternativas, porque está chegando no momento, na reta mais decisiva da temporada. E ele tem nas costas um passivo de uma eliminação em mata-mata para o Corinthians. E vai ter um confronto... A gente já discutiu bastante, desculpa, Pedro, acabei te cortando no final, mas acho que a gente já conversou muito que no Brasil falta esse 10, né? Esse 10 que é o cara que pifa, que dá esse passe. Embora ele tenha que se adaptar ao jogo veloz de hoje, é difícil você ter esse jogador, que ele é sempre deslocado para a ponta. Mas às vezes eu vejo esse 10 raiz jogando em time que ele tem que a função dele se resume a tocar a bola para ponta, porque o time joga com os pontas abertos. É difícil você encontrar um time que joga com dupla de atacante, que ataca o espaço e gera essa possibilidade de um 10 dar a pifada, mas ter esse 10 na equipe também. Então, às vezes, que nem o Palmeiras, falta esse 10. Em outras equipes, às vezes, tem esse 10, que é o cara da visão de jogo, capaz de dar o passe. E não tem os dois atacantes. Não tem os dois atacantes jogando juntos. Concordo. Né? Então, é difícil, às vezes, você encaixar o time dessa maneira. Eu gostei desse teste no jogo de ida, a gente não precisa nem falar, né, do Flaco Lopes jogando com o Vitor Roque, a goleada vem dali. Aliás, queria falar mais sobre Flaco Lopes, que é o único jogador atuando no Brasil argentino aparecendo na lista. E olha que a lista é grandona, hein, na pré-convocação argentina. Maior que a nossa?
Rapaz, tem gente... Tu apareceu, né? Tu já olhou eles com Qual? Eu olhei, tu então. olhar com carinho, tu tá Na penúltima eu tava. Essa eu não... Avisa o pessoal da escala. Avisa o pessoal da escala. Eu já contei 233 nomes. O Flávio Lopes aparece na lista argentina e deu um show no primeiro jogo. O primeiro jogo jogou muito. Jogou muito. E foi o primeiro teste, né? Foi a primeira vez que a gente viu os dois juntos desde o começo da partida. Eu só acho assim, eu acho que tem que ser usado mesmo, tem que ser treinado. Ele tem que tentar uma alternativa, né, já que as outras, que até que o Pedro trouxe aqui, não deram tão certo. Mas eu ainda não vejo os dois jogando assim no Campeonato Brasileiro, num jogo importante. Eu acho que vai ser o time titular. Eu acho que vai ser a dupla de ataque titular. Pois é, mas é por falta de opção. Foi o que eu falei. Ele não tem o meia que faça com que o time tenha esse volume ofensivo. Então, se ele não tem o meia, ele tem dois centroavantes. Embora o Flaco seja um jogador alto, mas é um jogador de movimentação. E o Vitor Roque, então, o Vitor Roque não é um centroavante. O Vitor Roque é muito mais segundo atacante do que centroavante. Então, assim, ele também, na minha opinião, ele é potencializado quando ele tem uma dupla de ataque para jogar ali junto com ele. Essa formação foi utilizada primeiro como equipe titular começando o jogo, no jogo de ida contra o Universitário, mas foi a formação que mudou o segundo tempo do jogo contra o Ceará, que foi quando o time virou o resultado e justamente com um gol de cada um. Eu tenho gostado. E assim, o Palmeiras tem pela frente o Sport e o Corinthians. Corinthians que o Palmeiras ganhou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É que a questão do campeonato... E depois teve teve o Paulista, né? Campeonato Paulista, exatamente. A Copa do Brasil na sequência. E você esquece tudo, né? Os dois jogos, os dois confrontos mais importantes, o Corinthians acabou saindo vencedor. E é um jogo em que o Palmeiras vai ter que entrar, imagina. Sim. Se o Palmeiras perde de novo pro Corinthians. Coisa que não aconteceu no Campeonato Brasileiro, é isso que eu tô falando, tem uma energia diferente. Mas esse confronto de Copa, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, se eu não me engano, vai vir no intervalo da Copa do Brasil, não vai? Dia 31 de agosto. Depois da Copa do Brasil. É possível até que o Corinthians não vá com força máxima pro Clássico. É possível. Que eu não sei não, independente. É que depende se o Corinthians vai. Então, mas é que depende, por exemplo, se o Corinthians vai estar ali flertando com zona de rebaixamento, se o Corinthians tiver uma gordura, conseguido construir uma gordura para o Campeonato Brasileiro, é possível que o Corinthians entre em campo sem a força máxima. Mas o Corinthians depende tem do jogo de ida. Não, depende. Se conseguir, de repente, os dois jogos que vai ter até lá, consegue vencer os dois jogos, vai ter um confronto decisivo contra o Vasco agora no domingo. Consegue vencer o Vasco São Januário, já vai chegar para esse duelo um pouco mais acima. Até porque a Copa do Brasil se tornou a chance de título para o Corinthians na temporada. Tens um ponto. Mas é um clássico. Sim, claro. Ainda mais nessa situação. Eu acho complicado. Claro, mas assim, tem um clássico, mas foi o que a gente falou aqui, tem um clássico. Só que assim, dos dois confrontos mais importantes da temporada, o Corinthians bateu as duas no Palmeiras. Então assim, pro torcedor, se perder esse jogo, beleza. Claro, se toma uma varinha de 4-5 do Palmeiras, aí não passa batido. Mas pro torcedor do Corinthians, se for uma derrota pro Palmeiras, ali dentro do normal, ali, 1-0 da vida, cara, o Corinthians bateu as duas vezes que teve na temporada, ganhou título. Então, mas por isso que eu tô falando. Botar o time alternativo e isso que eu tô falando com relação a conseguir uma gordura para lá. Sim. Se perde pro Vasco, perde outro jogo e entra ali 1 ponto à frente da zona do rebaixamento, aí não tem o que você negociar. Mas se entra com uma gordurinha ali de 4 pontos para a zona do rebaixamento, tendo 2 confrontos importantes de mata-mata da Copa do Brasil, aí dá para fazer. E ele tem outra situação no Corinthians, é que ele está com os seus melhores jogadores, né? Os jogadores machucados? Todos fora, todos fora. Mas voltando aqui para o jogo de ontem, eu já entendi. Existe uma carência de 10 e essa função não é suprida pelo Maurício, que nunca apresentou essas características. E um outro jogador que seria importantíssimo, que é Felipe Anderson, né? O fato dele não estar jogando bem impacta nesse ataque, independente se ele não tem a característica desse 10 que a gente está falando. Se ele estivesse atuando bem, já melhoraria bastante, consideravelmente, a questão da criação do Palmeiras, ainda que não fosse essa dinâmica do 10 pifador. E sem isso, Jéssica, e ainda complementando o que você está dizendo, e aí o treinador bota ele numa posição que, além dele não estar bem tecnicamente, atrapalha demais, dificulta demais. Então, assim, você vai perdendo, ele já não está com confiança. O torcedor do Palmeiras, quando ele pega na bola, você escuta aqueles burburinhos. Porque ele está pela esquerda? Exatamente, como ele jogou ontem de ala. Então, assim, aí ele vai perdendo mais confiança, porque ele não joga bem. O torcedor já fica lembrando dele desse último jogo. Porque, às vezes, a gente pensa assim, mas ele teve oportunidades lá, depois não foi tão bem, e agora tem outra oportunidade aqui. Só que essa oportunidade aqui faz com que ele vai perdendo mais a confiança, mais como ele joga de meio avançado, é aquele passe mais difícil, é uma jogada mais elaborada, e aí o cara não vai tentando, que é a qualidade dele. Então, assim, cada vez mais você vai perdendo o atleta.
Cada vez mais que você utiliza ele num lado de campo, onde ele tenha todas as possibilidades de não jogar bem, você vai tirando ele. Só que é difícil fazer esse encaixe, porque o melhor momento do Felipe Anderson, quando ele deu uma melhorada, foi quando ele atuou pela direita. Lembra que exato. o Estevão caiu por dentro. Ali ele teve de meia. Sim. E aí o Felipe Anderson deu uma melhorada, que é onde ele joga, né? Ele joga pelo lado direito. Então ali ele deu uma crescida de desempenho. Só que às vezes não encaixa. Ainda tinha Richard Rios ali no lado direito para fazer esse encaixe funcionar. Então, às vezes também tem uma questão defensiva a ser preservada. Mas eu tô com o Paulo, né? O jogador ele tem que, eu acho que para o jogador render, ele tem que se sentir confortável em campo. É a premissa para um jogador atuar bem. E ele não parece que está confortável. Se você vai analisar, Jéssica, isso que você está falando, se a gente for falar assim, qual é o time do Palmeiras que vai jogar contra o River Plate? Tudo bem, vai daqui a um mês, mas se fosse hoje, se fosse semana que vem, qual o time que você acha que seria do Palmeiras? Não, eu não consigo garantir que, por exemplo, que o Felipe Anderson seria um titular para esse jogo contra o River. Seria o Facundo, seria o Maurício? Não tem, assim, primeiro que nenhum deles está respondendo. Então, assim, até lá, você tem 3, 4 jogos. Tem um jogador, que o próprio Facundo. O Facundo entrou no time, teve uma sequência ali de 3, 4 bons jogos e virou titular. Depois caiu de novo de rendimento e já perdeu espaço no time. Então, assim, quando você não tem... E eu acho que talvez essa seja a maior dificuldade do Abel, porque é um cenário diferente do que ele teve nos últimos anos. Embora ele seja um jogador, um treinador que troque bastante o elenco, mas hoje é muito difícil da gente olhar para o time do Palmeiras e olhar isso que o Paulinho falou. Para um jogo decisivo, quem vão ser os 11? Você tem ali algumas posições. Você tem o Everton, você tem o Piquerez, você tem o Gomes, o Murilo, se estiver bem. E ali do meio para frente, você já começa, principalmente do meio para frente, você começa a ter dificuldade para poder cravar. Quem é que, o quarteto de ataque? Quem é esse time que eu confio? É difícil. O torcedor confia. Mas também, deixa eu te falar, do outro lado tá um River que não chega a estar muito inspirado, não. Sem dúvida. Chega a estar muito inspirado. Mas era o que a gente estava conversando aqui antes do programa. A gente teve em 2023 um Boca Júnior horrível, que sem ganhar de ninguém chegou numa final de Libertadores eliminando o próprio Palmeiras. Então, assim... É verdade. Cara, não mas tem... no jogo marcado também pela teimosia do Abel, você lembra? Não queria o Hendrick, que não queria. Mas, cara, assim... Beleza. Mas essas coisas acontecem. Jogo de mata-mata. Acontece, beleza. Falando em jogo de mata-mata, a vaga já estava garantida praticamente, né? O Palmeiras vinha com um 4-0, então o Abel celebrou muito a classificação, mas ele lembrou em coletiva que nos últimos 7 jogos decididos em casa, o Palmeiras só empatou na Libertadores. Vamos ouvir. Ainda não perdemos nesta competição. Para tu veres o quão difícil é chegar, o atual campeão foi eliminado nas oitavas. E, portanto, eu agarro mais coisas positivas, eu sou positivo aqui e agora. O passado, tu já viste que ninguém quer saber do passado, certo? Portanto, as pessoas querem saber é do aqui e do agora. E o aqui e o agora foi que fizemos hoje um jogo esforçado. E os nossos jogadores sabem que podemos fazer mais e melhor. A verdade é que o responsável sou eu, a verdade é que quem trocou a equipa fui eu, quem fez as escolhas fui eu também, mas também é verdade que na Libertadores, nestes últimos 4, 5 anos, as coisas têm sido muito bem feitas, uma primeira fase imaculada. Entramos agora nas oitavas de final, como te disse, super difícil, vocês viram os jogos primeira mão super difíceis, os jogos da segunda mão alguns acabarem em penaltis, quão difíceis são. Portanto, a próxima fase será também difícil. Primeiro jogo lá, segundo jogo aqui. Vamos continuar a fazer o que sempre fazemos. Mais uma vez, ou 13ª vez, eu acho que o Palmeiras chega nas quartas de final. Portanto, novo jogo, nova história, adversário diferente. E estamos aí, é o que te posso dizer. Não venceu em casa, mas tinha um impacto praticamente zero desses empates, né? Porque venceu todos os 6 jogos da fase de grupos e garantiu dessa maneira a melhor campanha geral da competição, o que significa que vai decidir em casa até a final, se chegar lá, né? Enquanto estiver participando, decide em casa. Ontem foi o primeiro jogo nessa edição que o Palmeiras não venceu. 21 gols marcados e 4 sofridos em 8 partidas, ou seja, em 8 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 91,6% de aproveitamento tem o Palmeiras do Abel nessa edição de Libertadores, Sim, Jéssica. Mesmo com alguns problemas ofensivos que a gente citou, o Palmeiras nunca é apático em campo, né? É uma equipe sempre muito competitiva, defensivamente sempre muito bem preparada, um sistema defensivo
muito bem posicionado, muito bem preparado, entrosado. Então, por mais que o ataque não funcione da maneira ou não faça um jogo vistoso como se espera sempre do Palmeiras, é um time que compete demais. É um time que sabe que numa Libertadores tem que competir. Então, esse é o primeiro passo para já equilibrar um jogo contra um adversário complicado. Imagina contra adversários que têm menos poder técnico. E um time que junta os cacos muito rápido, né? A gente citou a Libertadores de 2023, naquele episódio que foi marcou a teimosia. Foi campeão brasileiro. Palmeiras eliminado da Copa do Brasil. Desde que foi eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras jogou 4 jogos, venceu 3 e empatou 1. São 7 gols marcados e 1 sofrido só. 2-1 contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, que a gente já citou aqui, né? Que o Abel termina com os dois atacantes e vira o jogo. Ganha do Universitário nesse jogo de ida 4-0, né, pela Libertadores, pelas oitavas. Aí ganha do Botafogo jogando na condição de visitante, na 20ª rodada do Brasileirão, e ontem empatou, mas assim, empatou com 4-0 no agregado. Eu também acho que às vezes é um pouco cruel a gente pegar o recorte de ontem e falar, o time criou pouco. Gente, eu duvido que havendo necessidade. Não tem como servir base para análise. Está devendo em criatividade um pouquinho, mas aquilo que a gente viu ontem... Mas o que você está falando não é pelo jogo de ontem. Tem devido na temporada. Ontem isso ficou meio escancarado, né? Faltou criatividade. Mas ontem eu relevo porque eu já passei por isso. Eu sei o que acontece lá dentro do campo. Agora, a Jéssica falou uma coisa ali que você falou, né? Não é um time brilhante, não é aquele time... Né, que o torcedor palmeirense fala assim, nossa, meu time é talentoso, brilha, absurdo, cada jogo que você fica parado, não é. Mas tem uma coisa que esse Palmeiras do Abel é muito, e eu acho que eu não vejo nenhum time igual a esse time. Paulo, mas o que causa isso? É o treinador? É o treinador, porque o treinador não deixa baixar a guarda. Aqui pode não ser brilhante, mas o treinador não deixa abaixar a guarda. Por quê, Jéssica? Porque é um time que não desiste, é um time que vai amassando, ele vai cansando o adversário, vai cansando no volume de jogo, cruzamento, bola na área, a bola toda hora voltando, e isso vai se desgastando mentalmente. Ele não fala isso de mental? Mentalmente ele acaba com a equipe adversária, mesmo não sendo brilhante. Agora, porque ele está com a corda esticada o tempo inteiro, dá atenção. Em tempo inteiro ele está em cima. Você já teve a oportunidade de conversar? De conversar, sim, muito. Eu tive essa conversa semana passada, lembra? Com Richarlison e Ramon aqui na bancada. É o tipo de treinador que, se eu percebo que faço uma dupla melhor, por exemplo, sei lá, se o Flaco quisesse sugerir ser a dupla fixa de 11 inicial, é um cara que dá essa abertura? Dá, muito. Dá. Ele conversa muito, ele é muito parecido, eu até já brinquei com ele sobre isso, ele é muito parecido com o que era o Filipão. De lá para cá, ele parece ser uma pessoa, né, intransigente, grossa, briguenta, na defensiva. E a maioria dos treinadores, você sabe que é na defensiva com a gente. Eu já estive do lado de lá, eu sei como é que é. Mas ele, pessoalmente, é uma pessoa de um coração imenso. Cara de bom agrado, de bom papo, de boa conversa. Então, eu tenho certeza absoluta que dentro do campo ele escuta muito os seus jogadores. E isso é muito importante. Óbvio que você não... eu quero jogar com esse, é melhor do que... Ele que vai ver, é lógico. Mas ele vai te escutar. Mas ele dá abertura para você sugerir. Exatamente. Mas eu acho isso impressionante, sabe? Essa habilidade que o Abel tem de manter o time sempre competitivo. A gente vive trazendo aqui, o tal time trocou o treinador. É um fato novo, o time vai ter vigor físico, vai se encaixar, encontrou uma nova motivação, né? Porque está com um comandante novo. O Palmeiras está há quantos anos com o Abel? Faz isso com o treinador, né? Faz isso com o mesmo treinador. Isso é muito impressionante, é uma característica sabe? absurda de um treinador, porque você, exatamente. Você vencendo e botando esses caras com fome a toda hora, lá em cima, isso tem que parabenizar o treinador. E uma gestão que não muda ele quando as coisas começam também a dar errado, né? É uma gestão que mantém o treinador como o líder hierárquico da equipe, né? E ele tem, é óbvio que a gente elogia as convicções quando elas se mostram certas, né? Porque quando eu convido ele é teimoso, não mantém convicção. Ele é teimoso. Mas no caso do Abel, ele mantém que ele nunca prometeu o espetáculo, nunca teve compromisso com o espetáculo. Agora, como persegue resultado? Agora, você viu o que ele já falou várias vezes? Eu gosto do resultado, eu gosto de vencer. Você acha que o torcedor do Palmeiras está reclamando disso? Por que você acha que todo momento ele busca o torcedor do Palmeiras? Mas aí tem a ver com a identidade do Palmeiras. Exatamente. Isso não daria certo em outro no Flamengo. time. Exato, no Flamengo que tem que jogar bonito. Exato. Só para destacar que a gente está vendo ali, porque talvez passe batido, porque a gente se acostumou a ver o Palmeiras na Libertadores, mas aquilo ali é um dado incrível, de 13ª vez nas quartas de final. E outro, essa é a 10ª Libertadores consecutiva que o Palmeiras disputa. O Palmeiras disputou 25 Libertadores na história, sendo que dessas 25 Libertadores, 10
de maneira consecutiva. Então, assim, mostra a construção do time nos últimos 10 anos, porque a gente pega exatamente de 2015 para cá, quando o Palmeiras começa esse projeto de reconstrução, que primeiro bate campeão brasileiro lá em 2016, mas desde então o Palmeiras não deixou mais de disputar a Libertadores, e desde a chegada do Abel ganhou 2 Libertadores. No mesmo ano, inclusive. Então, assim, no mesmo ano, exatamente. Cara, mostra o que se tornou. Obviamente, o Palmeiras sempre foi um time dos maiores do futebol brasileiro, mas o que foi construído do Palmeiras dos 10 anos para cá realmente é um negócio absurdo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Sport, que é o próximo adversário do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte aqui com a classificação atualizada do campeonato. Como podemos ver, o Palmeiras está na segunda colocação com 39 pontos. Já a equipe do Sport fez 18 jogos no campeonato e somou somente 10 pontos na competição. Ou seja, não existe outra palavra no vocabulário do Palmeiras que não seja vitória diante do confronto contra o Sport. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas do Sport no Campeonato Brasileiro. A equipe tem, desses 5 jogos, 4 empates e somente uma vitória. Essa vitória foi a primeira vitória dos 18 jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Essa é a única vitória da equipe do Sport. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas entre Palmeiras e Sport, todas elas pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem 4 vitórias e somente um empate. Nos últimos 4 confrontos foram 4 vitórias consecutivas. Ou seja, o Palmeiras é super favorito para esse confronto contra a equipe do Sport. O jogo será no Allianz Parque na segunda-feira. Ou seja, vitória. Como eu disse anteriormente, vitória é a única palavra no vocabulário do Palmeiras, que precisa vencer e continuar na perseguição em cima do Flamengo, para quem sabe mais na frente conseguir assumir a liderança do campeonato. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!